Conosco, Cândida Mabel Câmara de Paoli, ela que é enfermeira coordenadora do Serviço de Assistência Especializada aqui de Lajeado e vem para falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Dezembro é citado como Dezembro Vermelho, idealizado para reforçar a conscientização, prevenção, diagnóstico e tratamento da AIDS, entre outras infecções sexualmente transmissíveis. Cândida, bom dia. Bom dia para vocês, bom dia pessoal de casa. Qual é a orientação que a equipe que a senhora integra tem repassado e quais são os trabalhos que estão sendo feitos neste sentido? A gente trabalha praticamente o ano inteiro, né, focado na prevenção, na adesão ao tratamento, ao diagnóstico oportuno, né? Então a gente passa um ano e intensifica mais agora em dezembro, né? Por conta do Dezembro Vermelho, 1º de dezembro, né? A gente fez uma atividade na rua, né? Com a intenção até de dar visibilidade a essa questão, com testagens rápidas, que é o que a gente mais tem, vamos dizer que é o nosso carro-chefe, né? O diagnóstico precoce. Esse é o nosso objetivo o ano inteiro. O Rio Grande do Sul, pelo 3º ano consecutivo, é o estado com maior número Sim. de casos de AIDS. Tem um preconceito aqui? O que há? Pois é. É uma discussão que todo o tempo a gente passa fazendo, né? Há uma questão de cuidado, há uma questão da prevenção, é uma questão de uma doença crônica, né? Talvez a população veja ela como, bom, eu não morro mais disso, né? Sabem, lá no começo da epidemia, a gente tinha um diagnóstico com uma sentença de morte junto. Atualmente, isso não cabe mais, né? Já há muito tempo que a gente tem um tratamento e que as pessoas têm uma qualidade de vida preservada, né? Por conta do tratamento. Então, o que a gente vê é que talvez as pessoas tenham deixado isso mais tranquilo, assim, de forma de ter relaxado um pouco na prevenção, né? Ela é uma doença séria ainda. Ela é uma doença crônica. Você tem que tomar medicação para o resto da sua vida. Então, a gente tem uma expectativa de vida mais longa. Então, a gente tem que pensar que eu me contamino agora jovem, né? Então, com o passar dos anos, além dessa doença, eu vou ter aquelas que vêm com a idade, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito isso para conscientizar na questão da prevenção. A gente percebe que a população tem deixado isso de lado. Talvez seja um dos motivos de manter o Rio Grande do Sul, né, nesse patamar de infecção. Quais são as formas mais recorrentes de contaminação? Sexual. Né? Via sexo. Sem a utilização sem o uso do preservativo, sem a proteção. Isso, assim, de fato, todos os cadastros que a gente faz sempre tem esse questionamento, né? Então, assim, que na sua 100%, praticamente, de forma de transmissão por relação sexual sem cuidado, sem preservativo. O preservativo ainda é... É a melhor forma de proteção. Mas ainda na cabeça, né? Ainda na cabeça do casal, por exemplo, ele ainda não refutado, né? Isso é verdade. Ele ainda tem essa barreira, né? Ele é um método 100% seguro para não só para a prevenção de doenças, como até para um planejamento familiar, né? O momento de engravidar ou não engravidar. Então, ele é completo, né, Paulo? Mas as pessoas realmente ainda não conseguem conceber ele dentro da sua relação, de ter ele como um aliado. E quais são os grupos que são mais suscetíveis a esta contaminação? Não existe mais um grupo específico. Não. Todas as pessoas que têm uma relação sem preservativo, estão no risco. Aquela história de, não, eu tenho o mesmo parceiro, eu tenho a mesma parceira. É um pensamento comum também. O que a gente tem encontrado? A gente tem encontrado parcerias soro diferentes. Um se identifica, né, contaminado pelo vírus HIV e o outro não. Então, assim, a gente não tem como prever isso. Eu tenho mesmo uma parceria fixa, sem antes haver uma testagem, a gente não tem como definir isso, né? Porque todos praticamente já tiveram uma experiência sexual prévia, enfim, né? E a gente pode estar carregando isso consigo, né? Como é que tem sido o trabalho nas escolas com os adolescentes?
Existe um programa, né, PSE, que é um programa de saúde na escola, que as equipes trabalham todos em vários contextos também. Essas questões acabam entrando dentro da rotina, né, de abordagem. O SAI, o serviço, assim, a gente vai fazer essas conversas nas escolas, conforme a solicitação das escolas também, né? Então, lá a gente trabalha assim, conforme a solicitação, a gente fala conforme a faixa etária, né? Tu vai adequando conforme a faixa etária, vai adequando o assunto, certo? Né? A gente dá aquela pincelada do cuidado, do autocuidado, né? De falar do preservativo que ele existe, mas, claro, o aprofundamento vai conforme a idade, enfim, né? Pelos dados que vocês possuem, qual que seria a faixa etária hoje com maior incidência? Lá no serviço, né, a gente tem os cadastros das pessoas e tem a faixa etária. Os nascidos de 80 a 89 ainda permanecem como o maior número, tá? Mas a gente tem percebido, mas ainda não é o nosso número maior, de um aumento assim na faixa etária dos 20 a 24 anos. Mas isso se percebe também a nível de Rio Grande do Sul também, não só, né, Lajeado especificamente, não só o SAI Lajeado. Principalmente hoje na faixa dos 40, 50 anos, atinge o maior número, mas se percebe também um aumento em outras faixas etárias, especialmente os mais velhos, talvez? Os mais jovens. Mais jovens. Tem aumentado bastante os mais jovens. É que se fala muito sobre uma retomada da vida sexual dos idosos, sim. Enfim. E isso não... Teve um momento em que isso aconteceu, né? Vocês devem te lembrar, assim, teve um momento, sim, que chamou muita atenção, né? Mas tá nos chamando a atenção ao contrário, sabe? O inverso disso. Mais jovens. A vida sexual começa mais cedo, né? Tem começado mais cedo. E a gente tem percebido que tem começado sem esse cuidado, né? Por isso que aí a gente já está arrecadando diagnósticos, não só HIV, no caso, mas também outras STs, como a sífilis, por exemplo. Então, a gente tem visto o quanto isso tem aumentado. Isso já nos sinaliza que eles estão começando a vida sexual sem o cuidado do preservativo, né? Cândida, uma outra situação, até você levantou aí do casal de um ser positivo e outro não. Isso. Há possibilidade de acontecer isso? Muito. Mantendo relação e não passar o vírus para o outro? Exato, muito comum, gente. Até assim, a gente achava que isso era impossível, né? Porque pessoas fazem o seguinte, né? Na rotina que a gente verifica. Eu vou lá, faço meu exame, né? Sou casada, faço meu exame. Meu exame tá ok, a gente acaba estendendo esse resultado à parceria da gente, né? Não, se eu não tenho nada, a pessoa com quem eu me relaciono não tem também. Mas a gente tem verificado vários diagnósticos em que um é positivo e o outro não. E é muito comum, tem acontecido isso com muita frequência. O que se explica? Se explica... na medicina não tem nada muito exato, né? Porque não existe exatidão nas coisas humanas, né? Mas, assim... uma carga viral não tão alta, uma barreira de anticorpos da pessoa negativa, né, de uma boa, enfim, tem vários fatores, assim. Mas isso acontece com muita frequência e é por isso que nas orientações, quando a gente faz teste rápido para as pessoas, a gente explica que esse resultado é somente seu, não se estende à parceria. Então, o ideal é que o casal realize o teste. Em termos de números, o que a gente pode falar na prevalência da doença aqui em Lajeado? A gente tem um número bem expressivo, né? O SAI, ele atende a região 29 da 16ª Coordenadoria, que englobam 27 municípios. Certo. Tá? Desses 27 municípios, logicamente, Lajeado, até por ser uma população maior, né? Nossa sede tem um número maior de cadastros, né? Então, a gente tem em 1.200 pessoas cadastradas do município de Lajeado, aproximadamente. É um número absoluto, desde que o serviço começou a sua atividade em 99 até hoje, esse número. Não diminuiu nem aumentou. Só aumentando todos os anos. Esse é o número atual. Esse é o número atual. Só Lajeado. E tem crescido quanto por ano? Pois, então, a gente tem percebido, a gente já teve anos em que os cadastros foram bem expressivos, né? Mas este ano, até o momento, a gente teve um cadastro de 34 casos novos, né? Mas não só do município, tá? Deixa eu explicar melhor, é da região que a gente atende. Então, 34 cadastros de diagnósticos deste ano.
Se fala muito em AIDS, mas a sífilis é outra situação Sim, preocupante, né? é muito. Porque a gente observa ela não só... Ela tem cura? Tem um tratamento, tem cura. Mas ela sinaliza para a gente que as pessoas não estão se cuidando, né? É. Fazendo... Sem o devido preservativo. Exato. Que é a melhor forma de cuidado. E tem a própria questão da subnotificação, né? Muitas vezes se aumenta o número porque se testa mais, ou enfim, não sei também como que tenha sido a procura das pessoas por esse serviço. No caso da sífilis é alta a subnotificação. É muito. Então, na verdade, em todos os casos, Não, né? Na questão da AIDS é necessário o tratamento, aí a É pessoa necessário. acaba se declarando, né? Mas, assim, o Ministério da Saúde sempre nos apresenta um cálculo, né? Então, a cada cadastro novo, a cada diagnóstico realizado, existem mais 3 pessoas que ainda não sabem que tem. Então, a gente realmente, na verdade, a gente está só com a ponta do iceberg, né? Esse número que a gente apresenta é o que já passou por lá, né? Então, a gente não tem o número exato, né? Que, como eu falei, são a cada um caso, 3 pessoas ainda não sabem. Então, isso é exponencial. Não sabem ou ainda não tem o veredito final, né? O teste Para buscar o teste rápido, ele Mas escapa do teste rápido. Exato. No caso da sífilis, tem muitas pessoas que escapam. Exato. No caso da sífilis, sim. E toda IST é uma porta de entrada para o HIV, né? Qualquer doença qualquer infecção dessas, elas são uma porta de entrada. Cândida, obrigado pela presença, pelas informações, cumprimentos pelo trabalho. Muito obrigada, um abraço a todos e o site está à disposição para quem quiser procurar o teste rápido, né, ou outras orientações, a gente está sempre à disposição. Obrigada, bom dia a todos. Tá certo, Cândida Mabel Câmara de Paola, ela é enfermeira coordenadora, Serviço de Assistência Especializado do SAI, é de Lajeado.